Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe. Nesse vídeo de hoje, pela Bíblia, eu vou falar o que é pecado. O que é pecado pela Bíblia? Muitas pessoas falam que pecado é isso, aquilo, x, y, mas o que será que é pela Bíblia? Eu vou falar a principal fonte de pecado, tá, irmãos? Para o vídeo não ficar muito grande, tá? Tem 3 tipos de pecado pela Bíblia que ela cita, mas o tipo de pecado é amplo, irmãos, tá? Para deixar bem claro, tá bom? Mas, por exemplo, eu vou citar apenas um, mas, por exemplo, Tiago 4, verso 17 fala que se a gente sabe fazer o bem e fizer o mal, a gente está em pecado já. Tiago 4, verso 17. Romanos 14, versos 22 e 23 fala que se a gente faz uma coisa com dúvidas, também a gente está em pecado, irmãos. E claro, também, né, você vê, por exemplo, no contexto todo de Mateus capítulo 5, vamos dar um exemplo. Você tem um amigo, entre aspas, um amigo, né? A pessoa que pensa assim, não é amigo, mas você tem um amigo, você fala, oh, você é uma gente boa, eu gosto de você bastante, né? Eu considero muito a sua pessoa, mas na mente você está pensando, eu odeio essa pessoa, tomara que ela se dê mal. Você também está em pecado, que é pelo pensamento também, irmãos. Por exemplo, uma pessoa lá em Mateus 5, né, por exemplo, eu dei um exemplo, né, de uma ilustração fictícia, né, mas que acontece muito, né, infelizmente. Mas, por exemplo, Mateus 5 também, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, ela odeia uma pessoa, né, Mateus 5, 1 João 3, verso 15, por exemplo, também, ela fala o quê? Uma pessoa que odeia o seu irmão já é homicida. Então, não necessariamente que a pessoa tem que matar aquela pessoa, mas só em pensamento, ela já está em pecado também. Claro que tem as consequências do pecado entre ele fazer isso ao pensar, mas de qualquer forma é pecado, mas tem as consequências. Claro que você fazer o ato é muito mais grave do que, por exemplo, pensar. Por exemplo, você pensa em matar uma pessoa, pelo amor de Deus, não pense isso, tá, irmãos? Mas você não mata e você vai e executa, claro que a consequência é bem pior, você tira a vida de uma pessoa, faz uma família sofrer, a pessoa vai presa vários anos, né? E perde a salvação também se não se arrepender, né? Então, é um exemplo para a gente ter uma compreensão que é pecado, não é pela Bíblia, biblicamente, tá, irmãos? Mas vamos para 1 João 3, verso 4, agora eu vou falar a principal fonte de pecado na Bíblia, tá, irmãos? Olha o que a Bíblia fala. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Muita gente se pergunta, mas iniquidade a gente já sabe o que é. Por exemplo, você fazer o mal, não fazer o bem, matar, roubar, essas coisas, com certeza. Mas, irmãos, o que é iniquidade? Porque pecado é iniquidade, mas o que significa iniquidade? Essa palavra grega aqui, iniquidade, é a palavra anomian. E o que significa anomian? Transgressão da lei de Deus, sem lei ou desrespeito à lei de Deus. Então, essa tradução que eu li aqui, na Bíblia João Ferreira de Almeida. Vamos para uma outra tradução, por exemplo. Olha o que a Bíblia fala realmente, porque eu falei que a palavra grega anomia significa transgressão da lei. Olha, por exemplo, nessa tradução aqui, 1 João 3, verso 4 fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, irmãos, pecado é a transgressão da lei. É a transgressão o quê? Dos 10 mandamentos, por exemplo. Dos mandamentos, mas os 10 mandamentos. Então, a gente percebe o que, irmãos? Que a principal fonte de pecado é a transgressão da lei. Então, vamos, por exemplo, só para confirmar isso, em Romanos 4, verso 15, olha aqui diz Romanos 4, verso 15. Até citei esse texto em outro vídeo, mas só para a gente confirmar, Romanos 4, verso 15 diz o quê? Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Então a Bíblia aqui é muito clara em falar, aonde não existe lei, não existe pecado. Então, o que acontece? Se a lei de Deus é abolida, o pecado também não existe mais. A gente não é mais pecador. E isso é muito perigoso, irmãos. E a gente sabe, por exemplo, que a função da lei é mostrar o pecado, de acordo com Romanos 3, verso 20 e Romanos 7, verso 7. Então a lei realmente ela não salva, mas o que ela faz? Ela mostra o pecado. E pecado é a transgressão da lei, irmãos. Vocês podem ver, por exemplo, em Tiago, no contexto de Tiago 2, versos 8 a 12, né? Que lá fala, né?
Se você, por exemplo, não mata, mas rouba, você é feito transgressor da lei. E aquele que guarda toda a lei, no verso 10, e tropeça no seu ponto, é culpado de todos. Então, irmãos, pecado é transgressão da lei de Deus. Então, e se não existe lei, não existe mais pecado. Então, essa é a principal fonte para pecado, tá, irmãos? Claro que quem está em Cristo Jesus não há nenhuma condenação, Romanos 8, verso 1. Mas se a pessoa, por exemplo, ela continua na prática da transgressão da lei, ela está em pecado. E o último texto que eu lerei vai ser de João 8, verso 34. Só para confirmar isso, ó, vamos ler em João 8, verso 34. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Ó. João 8, verso 34 diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o que acontece? Pecado é a transgressão da lei. E se a pessoa é serva do pecado, ela continua transgredindo a lei de Deus, ela é serva do pecado, porque a Bíblia aqui é muito clara em falar que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Tá bom, irmãos? Essa é a principal fonte para pecado, a transgressão dos mandamentos de Deus. Por isso que a gente está em Cristo Jesus, confessar nossos pecados todos os dias e amar muito a Jesus e o próximo, tá, irmãos? E não transgredir, procurar não transgredir os 10 mandamentos, tá, irmão? Essa lei nos salva, mas essa lei nos mostra o pecado, tá bom, irmãos? Então é muito perigoso falar que a lei de Deus foi abolida, tá bom? Então, na verdade, pecado é a transgressão da lei. E, claro, além dos outros aspectos que eu citei aqui também. Tá bom, irmãos? Um grande abraço a todos, Deus abençoe.